Vamos lá, Lucas capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isto, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, e deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou. E diante de todos, e pegando o leito em que estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, nessas últimas quartas-feiras, nós temos ouvido sobre pessoas que tiveram encontros com Jesus. Pessoas de todas as classes sociais, ricas, pobres, homem, mulher, pessoas que para a sociedade eram impuras, pecadoras, outros que para a sociedade, aos olhos dela, eram pessoas assim, homens de fé, homens religiosos, como Nicodemos, por exemplo. Pessoas que, ao se encontrar com Jesus, com os seus motivos, as suas peculiaridades, suas curiosidades talvez, elas tiveram as suas vidas marcadas. Muitas dessas pessoas procuravam Jesus por algum motivo. Jesus, como nós bem sabemos, arrastava a multidão, queridos. E tinha de tudo nessa multidão. Tinha pessoas que estavam ali só para comer. Você vai ver isso em João. Jesus chamando a atenção daquelas multidão, falando: vocês vêm a mim só por causa do pão. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês não comer do pão da vida, vocês não têm parte comigo. Então tinha pessoas que estavam ali só interessadas em comida. Pessoas curiosas, outros que gostavam de ouvir Jesus, outros que realmente precisavam de um milagre. Fato é que muitas eram as dificuldades, os desejos das pessoas ao encontrar Jesus. E havia, então, uma grande multidão. Quando a gente olha para esse mesmo capítulo 5, a partir do verso 5, a gente vai ver que a fama de Jesus percorria as cidades. Cada vez mais Jesus ficava famoso. Mas o que eu acho mais interessante é que diz que Jesus ele se retirava para orar. Ele preferia a intimidade com o Pai ao estar na fama, ao estar ali sendo prestigiado pelas pessoas. E isso eu acho maravilhoso. Então, muitas pessoas se ajuntavam a Jesus para ouvi-lo, para ser curadas das suas enfermidades. Mas é interessante que, falando a respeito das curas, dos sinais de Jesus, o apóstolo João vai dizer no seu evangelho de que isso serve para mostrar, para que a gente possa crer. E que se fosse, inclusive, ser registrado todos os sinais que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. Mas alguns deles foram registrados, alguns deles Deus inspirou esses homens para registrar e trazer lições maravilhosas para nós. E essa história não é diferente, queridos. Dentre tantas outras histórias,
Essa aqui, como é conhecida, a história do homem que desceu pelo telhado, paralítico que foi descido pelo telhado, ela está aqui para nos ensinar algumas coisas preciosas. Nessa noite, a minha intenção não é falar do encontro que esse homem teve com Jesus, ainda que foi muito especial, mas é falar para mim e para você de como eu e você podemos conduzir pessoas a encontrar Jesus. É isso que eu quero abordar com você nessa noite. Por isso que eu comentei aqui que eu não combinei com o Miriel. Nós precisamos proclamar até os confins da terra. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto, porque quando eu olho para esses homens que levou esse paralítico, eu aprendo algumas lições maravilhosas que eu e você pode utilizar para levar pessoas a ter um encontro com Jesus. Por isso que o tema dessa noite é conduzindo pessoas ao encontro com Jesus, porque é isso que eu aprendo quando eu olho para esse texto. E para nós conduzirmos as pessoas a Jesus, o que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é que a gente não deve desistir de levar as pessoas até o Jesus. Quando a gente olha para o verso 18, a gente vai ver o texto dizendo o seguinte: vieram então alguns homens trazendo o paralítico deitado num leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer, vocês já sabem, eles subiram ao telhado e desceram pelo telhado, deixando ele ali, diante de Jesus. E Jesus, vendo aquilo, vendo a fé que eles tinham, disse-lhes: homem, seus pecados estão perdoados. Para e pensa, havia um grande desafio para esses homens: conduzir esse paralítico até Jesus. E olhando para estes versos, eu aprendo mais 3 coisas preciosas aqui que eu vou compartilhar com vocês. 3 pontos importantes, só nesses primeiros versos, que a gente precisa saber para levar essas pessoas até Jesus e não desistir disso. Não desistir de levar pessoas até Jesus. A primeira coisa que eu vejo aqui é a convicção. Queridos, a convicção é a crença ou a opinião firme a respeito de algo, com base em provas, razões íntimas ou resultados de influência, persuasão de outrem ou convencimento. Como a gente já viu, a fama de Jesus, ela percorria, e com certeza isso chegou ao ouvido daqueles homens, queridos. Com certeza, talvez alguns deles até tenham visto Jesus realizando milagres, ouvido Jesus ensinando. Nós não sabemos ao fato quais os motivos que levaram eles a terem convicção de que Jesus podia transformar a vida daquele homem. Mas a verdade é que eles conduziram até Jesus porque eles sabiam que esse homem poderia ter a vida mudada. Eles tinham essa convicção, queridos. Sabe, o problema muitas vezes que tem impedido eu e você de conduzir as pessoas até Jesus é a falta de convicção. Sabe, você passou pelo novo nascimento, você nasceu de novo, Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida, mas quando você olha para o seu pai, quando você olha para a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, você olha e fala: esse é difícil, viu, Jesus? Esse eu não boto muita fé, não. Eu sei que Jesus pode salvar, mas esse aí, homem ruim, mulher ruim, quer saber de nada. E a gente perde a convicção de que sim, Jesus pode fazer um milagre, irmãos. Pode ser que você chegou até aqui nessa noite, talvez, falando já de pessoas que receberam esse convite, e você se encontra na mesma situação do paralítico. Alguém te convidou porque você precisa de um milagre, você precisa ter a vida mudada. Eu quero te dizer uma coisa: não importa as circunstâncias que você se encontra, ou não importa as circunstâncias que se encontram aqueles que você desejam levá-los ao encontro de Jesus, tenha a convicção de que Jesus pode salvar essas pessoas, que Jesus pode mudar a vida deles, meus irmãos, que Jesus pode fazer algo novo, diferente, algo maravilhoso, algo como aqui o texto no verso 26 termina falando algo extraordinário. Jesus pode fazer isso, e essa era a convicção deles ao levar esse homem até Jesus. A outra coisa que eu vejo, ainda olhando para esses versos aqui, a respeito destes homens, é a perseverança.
Não basta você só ter convicção de que Jesus pode fazer algo novo, que Jesus pode salvar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, qualquer que seja. Você precisa perseverar. É interessante que esses homens, eles não mediram esforços para conduzir este paralítico até Jesus. Imagine você naquele tempo, irmãos, não tinha cadeira de roda, não tinha uma maca lá igual de hospital que levanta, abaixa e leva e põe nas rodinhas. Irmãos, não tinha nada disso, não tinha carro. Imagine você a situação de carregar um homem. A Bíblia não diz, mas talvez não era perto onde Jesus estava. E eles tiveram que ir levando aquele homem num leito. Irmãos, perseverança. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós desistimos muito fácil das pessoas que estamos querendo conduzir ao encontro com Jesus. Sabe, no primeiro não que a gente recebe, a gente já não convida mais. A gente já não chama mais. No primeiro furo que a pessoa dá, a pessoa até combina com você, chega aqui, ela não vem, aí a gente já, isso não quer saber de nada não. Isso aí não quer saber de Jesus não. Mas o que nós esquecemos é que essas pessoas, elas estão travando uma batalha, irmãos. Havia uma dificuldade na vida desse homem que o impedia de ser levado. Ele não conseguia ir até Jesus. Mas eles perseveraram e foram levando esse homem até Jesus, meus irmãos. Não quero dizer, talvez, que não tenha pessoas que de fato não queiram nada com Jesus, que de fato elas estão muito bem em suas vidas, satisfeitas com os pecados dos quais elas vivem. Fato é que, sim, as pessoas também precisam ter essa humildade em dizer, eu preciso de ajuda. É verdade. Mas o que a gente não pode, queridos, é desistir, a gente tem que perseverar, é continuar chamando, é continuar mandando aquela mensagem no WhatsApp, é continuar mandando uma devocional, é continuar orando por ela. A gente precisa perseverar, meus irmãos. Eles não estavam ali olhando simplesmente para as circunstâncias. Imagine você, se já era difícil transportar um homem paralítico, imagine diante de uma multidão. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já foram aqui para a Marcha para Jesus ou qualquer outro evento que tem muita gente e você precisa andar no meio desse povo para encontrar alguém. Eu já passei muito por isso, irmãos. Quando eu era mais novo, não perdi uma marcha para Jesus. E eu vou falar para você, o desafio é grande. Só que o desafio é grande sozinho. Você imagine 4 homens, como vai relatar o evangelista Marcos, lá no capítulo 2, ele fala dessa mesma história, ele fala que eram 4 homens carregando um homem paralítico diante de uma multidão. Eles não mediram esforços, eles perseveraram. Preocupados em mudar a situação física daquele homem, eles não mediram esforços em levar diante de Jesus, ao encontro de Jesus. Porque eles tinham a convicção, eles ouviram falar, talvez eles viram de que Jesus poderia mudar a situação daquele homem. Então não desista não, irmãos, continua chamando. Sabe, eu sei que às vezes cansa, aí você fala assim, quer saber? Está nas mãos do Senhor. É verdade, está nas mãos dele, mas a gente precisa continuar, perseverando. Não desanima não, a multidão está mostrando ao contrário, mas nós não somos os que andam na multidão, nós somos aqueles que estão perto de Jesus, nós somos aqueles que se aproximam e se ajoelham diante de Jesus, por isso continua perseverando, queridos. Uma terceira coisa interessante que eu vejo na vida desses homens é a fé. Nós não sabemos, queridos, de que, nós bem sabemos, melhor dizendo, de que a fé salvadora, a fé que salva, ela é uma fé individual. Eu não posso ter fé e essa fé ser utilizada para salvar a vida do meu filho. A salvação ela é individual. A fé em Jesus Cristo para ser salvo precisa ser individual. Mas o que me deixa mais intrigado é de que Jesus, aqui na narrativa bíblica, ele não chama atenção para a fé do homem paralítico. Ele fala no plural. Vendo-lhes a fé. Jesus olhou para aqueles homens e viu fé naqueles homens. Olha que negócio louco. Meu irmão,
você precisa não só ter convicção e continuar perseverando, você precisa ter fé de que Jesus vai fazer o milagre. Você precisa acreditar de que sim, enquanto eu dobro meus joelhos, o Senhor está guardando, o Senhor está transformando, o Senhor está mudando a história. Nós precisamos ter fé, queridos. Não é a nossa fé, como eu já bem coloquei aqui, que vai salvar a pessoa, mas a nossa fé pode conduzir essa pessoa a ter um encontro verdadeiro com Jesus. E foi exatamente o que esses homens fizeram, a convicção deles, a perseverança deles, a fé deles, foi aqui registrada por Jesus e foi exaltada. Vendo-lhes a fé, Jesus olhou, viu aquilo e falou, esses homens têm fé mesmo. Olha o que eles fizeram. Olha como eles tiveram a criatividade de descer esse homem pelo telhado. Não tinha outro lugar. Eles usaram a criatividade, vamos descer pelo telhado. E aqui é outra lição também importante para mim e para você. Não é que a gente tem que mudar a mensagem do Evangelho, não é isso, mas eu e você tem que ser criativo, meus irmãos. Nós precisamos contextualizar a mensagem. Nós precisamos ter criatividade para evangelizar. Não é tirar a essência do Evangelho, mas é ser criativos à nossa realidade. E eles foram criativos em conduzir esse homem até Jesus. Não tinha outra opção. Não tinha. Mas eles tiveram a criatividade de destelhar e descer aquele homem até Jesus. Um segundo ponto importante, queridos, que eu vejo aqui nesse texto, é que o maior problema, a gente tem que entender isso. Quando nós queremos conduzir pessoas até Jesus, nós precisamos entender que o maior problema das pessoas é o pecado. Olha aí no verso 20 comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, levanta e anda. Foi isso que Jesus disse, irmãos? Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Para aqueles homens, talvez, o maior problema daquele paralítico era não andar. E talvez a gente olhe para algumas circunstâncias e a gente acha que o problema do fulano no casamento dele é só porque não tem Jesus. A gente acha que fulano não tem uma porta de emprego porque ele não tem Jesus. A gente olha circunstâncias superficiais, queridos. A maior preocupação de Jesus aqui não era simplesmente fazer um milagre. Jesus queria salvar esse homem. Jesus queria mudar a identidade dele. Jesus poderia muito bem, Silvio, olhar para ele e falar, irmão, levanta e anda agora. E imediatamente ele ia se levantar. A gente sabe disso. Mas Jesus não estava preocupado com a necessidade física. Jesus sabia que a maior necessidade daquele homem, e além das vistas humanas, era a salvação de sua alma, queridos. E às vezes é isso que falta para mim e para você. A gente olha para a necessidade física, material, mas a gente se esquece de que nós, muitas vezes, convidamos as pessoas para a igreja com a motivação errada. A gente não tem que fazer convite para as pessoas, vai lá que Jesus vai mudar a sua vida, você vai ter um emprego bom. Não! A gente precisa jogar real para as pessoas. É falar a verdade mesmo, é falar, olha, Jesus pode te abençoar, e é verdade disso, e é verdade, a gente sabe. Eu sou muito abençoado por Deus, você tem sido muito abençoado por Deus. Olha aqui a gente com saúde, fala para mim se isso não é bênção. Mas o maior problema das pessoas é o pecado, não é necessidades físicas. E isso seja o nosso maior erro de evangelizar. Os nossos convites, queridos, não tem que ser convites para quartas dos milagres, quartas das bênçãos. Os nossos convites têm que ser para que essas pessoas entendam de que sem um encontro com Jesus elas vão perecer. Sem um encontro genuíno com Jesus, queridos, elas vão para o inferno. Essa é uma realidade. É verdade sim que Jesus pode restaurar um casamento. Não é mentira, é verdade. E a gente também pode falar que como consequência de Jesus primeiro te salvar, ele pode fazer um milagre maior. Mas a gente tem que entender de que o problema do homem é a eternidade. É aonde ele vai passar a eternidade. E é interessante que uma certa feita entrevistaram um grande filósofo e perguntaram para ele assim, olha,
qual é o maior dilema da humanidade? E ele disse que o maior dilema da humanidade era saber se Deus existe. E aí a repórter ficou intrigada e perguntou, mas por quê? Porque ele disse o seguinte, se Deus existe, há um jeito certo de se viver. E é isso que a gente precisa afirmar para as pessoas. Há um jeito certo de se viver, de conduzir as nossas vidas. E nós precisamos anunciar essa verdade a essas pessoas. Se você e eu quer, de fato, que os nossos entes queridos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares tenham um encontro verdadeiro com Jesus, você precisa mostrar para ela que ela precisa de salvação. Ela precisa consertar a eternidade, resolver essas questões espirituais com Deus, ela precisa entender de que Jesus não quer só fazer um milagre, mas Ele quer novamente reconciliar ela com Deus. Jesus é o único caminho, querido, pelo qual o homem pode alcançar perdão de seus pecados. Jesus é o único que pode, de fato, resolver o maior dilema da humanidade. E nós sabemos que Deus existe. Nós somos aqui a prova viva disso. E é interessante que Jesus não só quer salvar a gente, mas Jesus também quer restaurar a nossa identidade. E como que eu vejo isso? Se você for lá para o mesmo texto narrado em Marcos capítulo 2, no verso 5, você vai dizer que Jesus, quando esse homem é colocado diante dele, Jesus vai se aproximar, Jesus olha para ele e diz assim, ó, filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus quer restaurar a sua identidade, meu irmão. Jesus quer restaurar a sua identidade, minha irmã. Não só te salvar, te reconectar, mas te tornar filho, te tornar filha. E é isso que a gente precisa avisar essas pessoas. É isso que nós precisamos anunciar se nós realmente queremos que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Perceba que a preocupação de Jesus é restaurar a condição de filho daquele homem, é de salvá-lo. Nós precisamos informar as pessoas que há um Deus que vai cobrar sim cada uma das atitudes que eu e você fez aqui, longe ou perto dele. Nós vamos prestar contas diante de Deus, queridos, e não tem como fugir. Naquele grande dia, todo mundo vai prestar contas. E é isso que a gente precisa avisar para essas pessoas. É isso que Jesus queria fazer na vida daquele paralítico. Jesus não queria resolver uma necessidade física dele. Ele ia sair andando dali, ok, tudo bem. Ia para o inferno com as duas pernas andando. Jesus queria ir além. Jesus queria salvar. Jesus queria restaurar. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. É isso que Jesus tem para mim e para você. Mas uma terceira e última coisa, para a gente concluir, que sim, a gente precisa não desanimar, continuar perseverando, não desistir de levar pessoas a Jesus, precisamos ter convicção, fé, e a gente precisa também continuar acreditando que Jesus ainda opera milagres. Quando a gente olha para o verso 24, diz assim, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou. E aí o verso 26 termina dizendo que eles ficaram assim admirados, irmãos. Imagina isso, eu ia sair dali já marchando. A Elisete, então, ia trocar umas 3 lâmpadas, né, Elisete? Imagina, imediatamente aquele homem se levantou. Coisa extraordinária, irmãos. Não sei se você já teve o privilégio de ver milagres, eu já vi. É assim, extraordinário. Eu já vi um homem chegando na minha frente, assim, ó, e Deus, ele opera milagres assim, tão tremendos, que a pessoa estava ministrando um louvor, ela nem orou pelos enfermos. Quem conhece o pastor Antônio Cirilo sabe disso. Aquele homem não canta nada, mas Deus usa ele tremendamente na música. É um negócio assim inexplicável, é de Deus mesmo. E eu me lembro que eu estava nesse congresso que ele estava ministrando e chegou um homem de muleta, ele estava com uma gaiola no pé. Sim, ele não andava, devia ter sido um acidente muito grave, porque eram muitos os pinos que estavam na perna dele. Irmãos,
E tinha uma outra pessoa que a gente ficou sabendo depois, que ela tinha perdido a voz, fazia uns 10 anos mais ou menos que ela não conseguia cantar mais, era uma mulher tremendamente usada no louvor, e o pessoal da igreja conhecia. E ela tinha sofrido uma doença que ela não cantava mais, fazia 10 anos, ela não podia mais cantar e nem falar, perdeu a voz. Daqui a pouco, o pastor terminou o louvor e ele falou, pode vir aqui na frente agora contar os milagres. Eu olhei assim, eu falei, oxe, mas não orou? Não... Como assim, né? Irmãos, o que estava na minha frente de muleta já saiu correndo. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu nunca vi isso. Jesus continua operando milagres. É interessante que no verso 17 desse mesmo capítulo, diz no finalzinho que o poder do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, há poder no nome de Jesus para curar, para operar milagres. Uma das marcas do messianato de Jesus é os sinais, os milagres extraordinários. Tanto é que quando João, meio confuso, porque estava preso, ele fala, manda lá perguntar se é Jesus mesmo ou é outro que vai vir. Jesus fala, vai lá, avisa para ele. Cegos estão vendo, os mudos estão ouvindo, falando, os surdos estão ouvindo. Milagres extraordinários, queridos. Nós já vimos que a maior preocupação de Jesus é sim salvar o homem, é resgatar a identidade, e isso causa um certo desconforto até nos líderes religiosos, porque eles olham e falam, meu Deus, quem esse cara pensa que é para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus, irmãos, e é verdade, eles estavam certos, só que eles não tinham entendido que ali estava o Deus encarnado na presença deles. Ali estava o Filho do Homem, aquele que tinha autoridade, aquele como está registrado lá em Daniel, capítulo 7, a partir do verso 13, onde Daniel tem uma visão do Filho do Homem. É por isso que Jesus se refere muito a ele dessa forma, porque essa visão, essa profecia falava dele, de um homem que tinha uma identidade de homem, mas que era divino. E é lindo, porque quando eu olho lá para Daniel, capítulo 7, no verso 3, diz assim, estava eu olhando nas minhas visões da noite, Daniel relatando isso, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como o Filho do Homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Era ele que estava ali diante daquele homem, meu irmão. E é o mesmo Jesus que está aqui presente agora, e que pode sim, não só salvar você, salvar os seus entes queridos, mas pode fazer um milagre extraordinário. Nós temos visto isso, pessoas da nossa igreja que não podiam gerar filhos e geraram milagres extraordinários. A gente tem que acreditar nisso, irmãos. Infelizmente, muitos de nós até temos convicção de que Jesus pode salvar, mas a gente fala, mas eu já não tenho mais visto os milagres como antigamente. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo tantos milagres, eu não vejo isso. Irmão, creia, Jesus é o mesmo. Jesus nunca mudou, irmãos. A única diferença é que hoje Ele está operando milagres através da minha e da sua vida. Nós somos aqueles que lá em João capítulo 14 diz Jesus, o próprio Jesus dizendo, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E não é que a gente vai ressuscitar mais mortos do que Jesus, não é nesse sentido de fazer algo extraordinário, até porque eu ainda não vi ninguém andando sobre as águas, salvo lá o Mr. M, fazendo suas falcatruagens. Mas o que Jesus estava dizendo as mesmas obras que eu tenho realizado, porque o Pai tem operado em mim, eu vou operar na vida de vocês. Vocês vão ser os meus porta-vozes do milagre. São vocês que vão pôr a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. São vocês, meus irmãos, é vocês que vão orar e pessoas vão gerar filhos. Pessoas vão ter visões restabelecidas, porque sim, Jesus pode salvar e operar o milagre. Isso é maravilhoso, queridos.
Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que Ele existe, e em segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, eu não sei qual tem sido a motivação do seu coração. Talvez você chegou aqui só em busca do milagre, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Ou talvez você conhece uma pessoa que está nessa situação, mas eu posso te afirmar uma coisa: se a motivação do seu coração for o Senhor, e você crê de fato que Ele existe, que Ele é seu Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida, que ainda que Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai te recompensar. É necessário que você acredite nisso, se aproxime dEle sabendo que sim, Ele vai te recompensar, queridos. E isso é maravilhoso, porque nós não temos um Deus que simplesmente está lá de braços cruzados e não está nem aí para os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas nós temos um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Foi assim com todos aqueles que buscaram o Senhor com fidelidade. Foi assim na vida dos discípulos, queridos. É assim na minha vida e é assim na sua vida, eu tenho certeza disso. Quantas recompensas o Senhor te deu. Mas é necessário que você se aproxime, crendo que Ele ainda pode operar um milagre. Ele pode sim te recompensar, mas para isso você precisa se aproximar com fé. Você precisa se aproximar com a motivação correta. Se o desejo do seu coração é ver seus familiares servindo ao Senhor, creia, Ele pode te recompensar. Ele pode fazer esse milagre, irmão. Se o desejo do teu coração é ver um ente querido seu podendo gerar filhos, ou podendo voltar a andar, a enxergar, Ele pode operar um milagre, irmão. Ele pode. Ele não mudou. Ele não muda. Não há sombra de variação nele. Não há nada de diferente no Senhor, Ele é o mesmo, e Ele está aqui nessa noite. Por isso, queridos, lembre-se disso, mais do que simplesmente ter um encontro com Jesus, conduza pessoas a encontrar Jesus. Continue perseverando, não desista, continue buscando convicção de que sim, Jesus pode mudar, fé, continue orando, buscando por essa vida. Eu conheço pessoas que oraram 20 anos pela salvação do marido e alcançou. Se você olhar, você vai ver que, se eu não estiver enganado, Isaac orou, eu acredito que foi 20 anos, para que a sua esposa gerasse filhos, e ele alcançou. Se aproxime, crendo que Ele recompensa. Não desista. Entenda que sim, apesar de Jesus ser esse recompensador, o seu maior problema, o maior problema das pessoas que nós desejamos conduzir a Jesus é o pecado delas. Não adianta Jesus operar um milagre e ela ir para o inferno com o milagre. É melhor ela ir sem o milagre, mas ir para o céu com Jesus. Não é verdade? E sim, continue acreditando que Jesus ainda opera milagres. Amém?